nome é Dilma Moraes, sou advogada com experiência de 42 anos na área civil e trabalhista. E esse podcast é para a gente se reunir com os advogados que têm algo bom para nos passar, informações jurídicas importantes. E eu espero que vocês assim aproveitem esse momento, porque eu demorei alguns dias para conseguir essa convidada. E estou feliz porque ela está aqui, ela arranjou um jeito na agenda dela de vir até aqui ao podcast e contar a experiência dela no que se refere à citação. É uma experiência que vale a pena você escutar, porque principalmente os operadores do direito, às vezes colocam dificuldades na hora de atender as demandas e falam, não estou conseguindo citar. Consegue sim, ela vai mostrar que você consegue. E eu vou aqui só fazer uma colinha, porque o currículo dela é legal. Vamos lá, a doutora Carolina Mendes, ela é pós-graduada em Direito Médico da Saúde e Biomédica pela Faculdade Baiana de Direito, integrante da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB e da subseção de Camaçari. Então é ela que a gente vai ouvir agora. Doutora Carol, prazer estar aqui com você. Prazer, muito obrigada. É uma grande honra, viu? Honra é minha. Olha, esse convite eu aceitei com muita felicidade mesmo. E a ideia da gente estar aqui hoje é a gente contar, né? Alguns casos da advocacia. Eu não tenho nem metade da sua jornada na advocacia, mas a gente já tem uma quantidade boa de casos aí para contar, né? Eu tenho um pouco mais de 10 anos de advocacia e é quando a gente começa de fato a ter noção da experiência. Acho que 10 anos, você já dizia que 10 anos é quando a gente começa a entender o que é ser advogado. Então, você já tem 40, ai de mim. Mas eu tenho aí algumas coisinhas aí para contar, assim. Então, até chegar hoje nessa atuação no direito médico, da saúde, bioética, eu acabei me passando, e eu não queria deixar de registrar, que eu também faço parte da Sociedade Brasileira de Bioética, Seção Bahia. Interessante. É legal. É bom estar divulgando a sociedade porque ela tem, digamos assim, ela é nova, né? Está em atividade há alguns poucos anos. E é bom que a sociedade nossa sabe que pode contar com a Sociedade da Bahia, né? A Sociedade Brasileira de Bioética, para as questões e as dúvidas na área da saúde. Então, acho que é bem bacana. Mas só dá assim, uma explicaçãozinha, o que trata especificamente a bioética, porque o direito é amplo. Nossa, são tantas vertentes e a gente, às vezes, usa termos técnicos que só nós conhecemos. Dá só uma informaçãozinha aí pra gente. Olha, quando a gente está lá, eu acho que o nosso público, por mais que ele seja eclético, ele vai atingir bem, talvez, o pessoal do direito, né? Então, assim, quando a gente estuda, a gente tem aquela percepção, e nos é passado, né, na dogmática, de que a moral e o direito, elas podem se conectar em algum momento, mas elas não se confundem. Então, o que a bioética traz? Ela traz essa reflexão e essa discussão sobre a conduta humana no seu dia a dia, eu diria assim, que interfira na ética, que interfira no convívio social, que interfira na vida daquelas pessoas. E aí, quando a gente fala de bioética, é aquilo que na área da saúde, é aquilo que na vida da pessoa, aquele comportamento está causando uma infração. Então, alguns hospitais, existe um movimento que vem acontecendo para alguns hospitais e clínicas começarem a formar o seu corpo de conselho de bioética, para que as suas dúvidas e angústias, elas possam ser discutidas com vários profissionais. Então, não é só o profissional do direito, muito pelo contrário. É uma gama muito grande. Então, é um filósofo que pode fazer parte, um sociólogo que pode fazer parte, é um médico, é um biólogo. Então, são diversas profissões que podem integrar para discutir e refletir aquela dúvida que a gente chama de dúvida ética. E aí eu vou trazer um exemplo bem claro que teve bem recente. Na época da pandemia, por exemplo. Na época da pandemia, não se sabia quem atender primeiro. Essa é uma questão bioética.
Quais são os níveis? É por comorbidade? É por idade? E o Classe profissional da social. saúde, às vezes, ele, levado pela emoção, atende aquele que não tem a necessidade premente que aquele outro está ali quase à beira da morte. E isso aconteceu aqui no Brasil de uma forma muito forte, porque acabou que o critério ficou justamente para o profissional da ponta que estava ali naquele nível de estresse absurdo e que não deveria estar sobre os ombros dele aquela responsabilidade. Então, aqui nós tivemos alguns estados em que foram emitidas notas de orientação, mas a grande maioria não recorreu aos seus grupos e aos seus conselhos de bioética para discutir. Então, eu trago esse exemplo como um exemplo muito próximo que a gente teve, mas existem outros exemplos também que acontecem dentro dos hospitais em que precisa se tomar uma decisão. E aí existem várias situações. Pode trazer, por exemplo, uma situação de fim de vida, seja de uma pessoa idosa, seja de uma criança, em que você não tem mais recursos na medicina para salvar, garantir que aquela vida seja salva, por exemplo, mas você tem recursos para garantir a qualidade para que aquele momento de despedida ele venha acontecer com qualidade. Sim. E aí essas discussões hoje em dia trazem muita angústia e trazem muitas dúvidas, porque nós estamos discutindo hoje em dia na sociedade como se a vida ela pudesse se esticar ao máximo através dos recursos médicos e tecnologia. E quando muitas vezes as pessoas não é que elas queiram esticar a qualquer custo, estarem numa cama inconsciente, vegetando. Muitas vezes elas querem estar vivas, podendo interagir e ter esse fim de vida com qualidade, com seus parentes, com seus entes queridos e muitas vezes em casa, no conforto O que eu do vejo lar. muito agora, assim, nos hospitais, quando tem um paciente terminal, a família é amparada por aquela assistente social, a psicóloga. Quando você vê ela chegando, então o que eu vejo, isso não existia antigamente. Eu acho que está evoluindo e ainda vai evoluir mais. A forma humanizada de atender as pessoas. Isso é super necessário. Essa bioética, esse cuidado, esse zelo para quem está vivendo aquele momento de dor. Então, muito interessantíssimo. Fundamental que isso seja divulgado, desenvolvido, porque a gente precisa humanizar todas essas áreas. E o advogado pode ser instrumento para isso. Exatamente. Né? Então, assim, tocando nesse ponto bem interessante, eu vou falar aqui de uma prática que eu vejo, né, muito. Os testemunhos de Jeová, que são aqueles em que você tem a recusa terapêutica para transfusão, por exemplo, e aí que existem as exceções para crianças e outras situações que os médicos utilizam, eles são os que mais recorrem dos advogados, porque eles já sabem dessa dinâmica, então eles já se utilizam de vários instrumentos que o advogado pode oferecer e que outras pessoas muitas vezes não têm essa percepção. É um testamento vital, é uma declaração. E o que eu acho curioso é que um cliente que eu tenho, antigo, que aí eu vou entrar até daqui a pouco já na citação da história, esse cliente antigo, ele é de outro país e quando ele estava se estabelecendo aqui, ele me questionou isso. Carol, tem algum documento que eu possa fazer para garantir como eu quero ser tratado? Assim, um estrangeiro pergunta isso. Não é comum você ter alguém, um brasileiro, né, uma pessoa que venha questionar um advogado se existe um documento que garanta a ele a forma como ele quer ser tratado. Que a gente muito fala das diretivas antecipadas de vontade, que é justamente o documento que diz, olha, se eu ficar inconsciente, quem vai responder por mim é fulano, ciclano, beltrano. Se é o que chamamos de autocuratela, né? E a declaração é a declaração de vontade, né? Antecipada de vontade, que vai dizer ali, se eu tiver que ficar vivo por aparelho, eu não quero. Eu não quero ser mantida viva por aparelho, porque vai estar ali uma vida vegetando, tiver uma morte cerebral, tiver outros tipos de situações em que você não queira e você diga, eu não quero ser utilizado isso. E aí eu vou pegar o gancho
para falar rapidamente da parte obstétrica, que é uma discussão muito forte, muito grande, que é ainda a questão de gênero, que é da mulher dizer como ela quer ser tratada no seu parto. E essa capacidade dela ser discutida e não ser reconhecida ainda, essa diretiva antecipada de vontade para uma mulher gestante que vai parir. E aí a gente utiliza, Carol, a gente utiliza plano de parto e ele também não é respeitado. Então, assim, hoje na área da saúde existem, digamos assim, diversas fronteiras que a gente precisa ampliar. Nossa, que precisa desafios, vencer. hein, doutora? Desafios, porque como que você, como profissional do direito, que atua com leis, vai interferir num procedimento médico? Pois. Como isso? Como que isso materializa? Com os E é instrumentos, necessário. exato. É necessário porque chega uma hora que... por que existem as normas, as leis? Para que seja pacificado os relacionamentos. Há uma divergência? Tá, então vamos aplicar a lei. E como se aplica a lei? Com um profissional do direito atuando. E aí entramos nós, advogados, para dizer o que é certo na hora certa. Porque ninguém invade a área da medicina, ninguém invade a área do entendimento, do relatório médico. A gente acolhe, porque eles são médicos e nós somos operadores do direito. Mas como equilibrar essa relação? Mas essa relação não é só técnica. Aí é que entra o direito. Ela também poderia tratar de discussão técnica, falar de perito, falar de um outro médico com outro parecer. Poderíamos, mas para além disso, existe a conduta humana. E aí eu tenho um caso que antes de falar da citação que a gente veio, que eu vou te contar. São muitos causos, viu? São, mas esse é muito para bacana. isso que a gente está aqui, para contar para vocês coisas boas. Esse é muito, muito curioso. Eu estava grávida, já de, acho que 5 a 6 meses, e eu estava acompanhando uma gestante, que era uma pessoa próxima a minha. E eu fiquei responsável com ela para ficar durante o momento de internação dela no processo de trabalho de parto dela. E ela tinha escolhido parir normal. Certo. Em casa, naquele estilo? No hospital. No hospital, tá. Estávamos no hospital. E aí a profissional, foi uma profissional da área da saúde, a médica assistente, ela exigia que essa pessoa ficasse, essa gestante que estava em trabalho de parto, ficasse deitada o tempo inteiro. E aí, pouco antes dela chegar, eu conversando com ela, já estava lendo, estudando sobre trabalho de parto, e ele falou assim, bora passear pelo hospital para você poder caminhar e esse bebê descendo. Quando a médica nos viu no corredor, mandou que a gente fosse imediatamente para o quarto, para ficar deitada na maca, que ela tinha que ficar deitada na maca, ela não podia ficar andando no hospital. Eu sabia que aquilo ali era uma recomendação indevida. Observe que você não vai encontrar no direito de forma objetiva uma lei, uma regra ou uma norma que diga que a parturiente ela não possa andar no seu processo de parto. Você não vai encontrar. Você vai pegar os manuais e os estudos de medicina e você também não vai encontrar algo específico que impeça isso. Mas você tem ali uma orientação naquele momento de fragilidade em que a médica assistente faz uma determinação. E você vai fazer o que nesse momento? Normalmente se acolhe. Você está extremamente vulnerável. E aí fomos para o quarto. Quando chegou no quarto, lá o quarto estava relativamente preparado para um trabalho de parto. Então ele tinha, eu não sei agora o nome daquele equipamento que a gente tem muito nas academias, que são vários degrauzinhos que a gente se apoia para fazer ginástica, alongamento. Aí eu orientei para ela, se segura aqui e bora fazer agachamento. A gente vai andar pelo quarto e a gente vai fazer exercício de agachamento para o bebê descer. Quando a gente percebia, pelo caminhar nos corredores, que a médica estava chegando, a gente corria.
Ela deitava e eu deitava na outra maca. Ela chegava, estava todo mundo Exato, bonitinho. tava todo mundo bonitinho. E aí, quando ela fazia o toque, e ela fazia o toque de forma antecipada, que também não é recomendado. Não tem nada no manual que diga que não, mas não é uma boa recomendação. E ela dizia, nossa, você dilatou 2 centímetros já, mas como? Seu bebê tá descendo muito rápido, que coisa boa. Eu olhava pra cara dela e ó, silêncio, ela saía. Quieta, que a nossa técnica é sigilosa. Exato, e quando ela saía, a gente tava ali fazendo as atividades. Aí, pra encurtar a história, ela evoluiu muito bem. Sim. E chegou um momento que acontecem as violências, que é quando tá perto do bebê nascer. Então, ainda com 8 centímetros de dilatação, a médica falou assim, agora está na hora de você subir para o seu bebê nascer. O ideal seria quantos 10. centímetros? 10, tá. 10. Chegar aos 10. Chegar aos 10. Com 8, vai subir para a sala de cirurgia. Ai, eu já botei a mão na cabeça assim, gelada, assim, oh meu Deus, o que é que vai acontecer? É no momento em que a maioria das violências ali, as mais fortes, acontecem. Quando a gente sobe, que eu tô do lado dela, a equipe de enfermagem tá ali, a médica bota a mão e fala assim, você não entra. Aí, quando eu digo assim, olha, eu sou acompanhante dela, ela tem direito a acompanhante. Ah, mas aqui não. Isso aconteceu há poucos anos, eu digo assim, tem o quê? Uns 6 anos, 6, 7 anos aconteceu isso. Eu disse, não, esse direito é para todo mundo. Sim. Ah, mas aquele não vale. E aí, pegou pesado. Para um advogado ouvir isso. Ela não sabia, ninguém sabia exatamente. Olha a coisa, né? E aí a parturiente olha para mim e fala assim, e pede para a médica, deixa ela ficar só para segurar a minha mão. Ela nem para isso. É o que eu falo da forma humanizada, que precisa ser mais desenvolvida. Entende? É a bioética. Isso não está no direito, na norma. Isso não está nos manuais, vírgula, bem você grande. não aprende nos bancos acadêmicos. Acontece a situação, você tem que sair daquela situação. Respeito. Não é o tratamento com respeito. Apesar de que tinha a dignidade humana. Tinha uma lei vigente em que dava o direito da gestante ao acompanhante. Sim. Tinha. Essa lei foi alterada. Mas ela estava vigente ali. Era um direito que ela estava ali desrespeitando. Sim. Como se a autoridade dela fosse maior do que a lei. E isso é o que acontece via de regra. E aí o que eu fiz? Ela entrou e eu fiquei matutando o que é que eu ia fazer. Porque era um momento delicado. Você não podia estar questionando o direito ali, sendo que ela estava sofrendo as dores do parto. Como fazer isso? Não podia criar uma situação Não podia de criar uma conflito. situação. Mais uma vez, a forma humanizada. Você pode atuar? Pode. O advogado, ele tem que atuar. Mas de que forma? Exato. Aí é a estratégia que eu Vamos pensei. ver. Aí eu, inicialmente, cheguei para a recepcionista e falei assim, olha... Peguei os artigos de lei, as normas de recomendação do Ministério da Saúde também. Cheguei para a atendente e falei assim, olha, ela está parindo, eu sou acompanhante dela, ela tem o direito por lei, artigo tal, recomendação do Ministério da Saúde, tal, a entrar. Avise a sua médica que eu sou advogada também. E que se eu não entrar, eu vou processar ela e o hospital. Você teve que tomar uma atitude. E chegou esse recado até ela? Chegou. Foi lá, vem cá, não demorou um tempinho, que ela ainda segurou porque ela pôde. E aí eu avisei, se continuar resistindo, eu vou entrar. E eu vou chamar a polícia, se me impedirem de entrar. Aí abriram as portas. Ótimo. É isso. E eu tive você que não entrar. se indispôs, você não gritou, Ela não soube de nada disso. Expôs. O direito é esse. Ele tem que ser aplicado e tem que ser de uma forma com ordem, com decência, porque o momento não permitia nenhuma exaltação, nenhuma indisposição entre as partes, até mesmo porque ela tinha que ter autocontrole para fazer aquele parto de forma equilibrada, não irritada, porque tinha alguém coagindo ela a fazer algo. Então, assim, olha a sensibilidade que o advogado tem que ter. O advogado tem que ter sensibilidade.
Tem momentos e momentos para agir. E eu acredito que a forma que você atuou foi... E aí você conseguiu entrar, o parto foi feito normal ou cesariano? Foi normal. Certo. E aí, quando eu chego, ela já Legal. estava em desespero, gelada, naquela sala gelada. E ela olha pra mim, quando ela me viu, ela assim, Carol, Que bom que parou você entrou. tudo. Ela falou assim, meu Deus, meu parto parou, eu parei de sentir dor. Você vê como é o corpo humano, quando ela se sentiu aquada, sozinha, o que acontece com a maioria das mulheres? Ela, até as contrações pararam. Ela, Carol, não sinto mais nada. Gente, se vira a moda advogada acompanhar a parto. Já viu? A gente vai ter muita demanda. Aquecendo o corpo dela ali, ela voltando a sentir. Eu tô voltando Que legal, a sentir. sensacional. Muito bom, muito bom Pense que foram, assim, diversas coisas. Assim, e o que eu queria trazer com esse exemplo, e que envolve a bioética, é o respeito às vontades e aos desejos da mulher. Isso. E que está dentro do campo de respeito da atuação médica. Você sabe e do que direito, né? Porque não só, eu não estou falando aqui agora, sabe, só de acompanhante, que é um direito da mulher estar acompanhada ali. Que o objetivo não é nem de falar da alteração de lei e nem das repercussões, mas eu queria trazer, quando a gente fala de bioética, é de que os médicos tenham esse olhar sensível para cada caso. Este caso foi assim. Ótimo. E que teve um final feliz, porque você atuou ali com sabedoria, com equilíbrio, porque precisa desse equilíbrio naquele momento. Então, assim, a aplicação do direito, ela é fascinante. O direito é fascinante, porque, assim, tem várias vertentes. Como eu vou atuar nessa área? Eu vou correr lá para um juiz pedir uma liminar? Não era tempo de fazer isso, você não tinha tempo para fazer isso. Exatamente. Não é? Então, assim, você tem que atuar com as armas que você tem, e a lei é a nossa arma maior, a aplicação do direito é a nossa arma maior, para fazer com que os nossos clientes sintam segurança. Tenham aquele ponto de apoio, que eles sabem que na hora H, o advogado vai conseguir ter êxito na sua atuação, porque está agindo de forma equilibrada. Não de forma envaidecida, ensoberbecida, porque não é momento para isso. Não é momento para isso. Então, assim, muitas vezes o advogado tem, nessa situação, ofendido. Estou ofendido. Eu vou correr lá para o juiz. Gente, tem formas e formas de aplicarmos o direito. Legal, amei o seu caso. Mas tem outro caso aí, não tem? Tem. Conta aí rapidinho aí pra gente. Olha, esse outro, assim, fala... acho que é uma coisa boa, assim, bacana pra gente passar para os colegas. E acho que talvez para os mais novos, né? Eu me considero ainda nova, uma advogada que ainda estou começando. E, assim, são exemplos de coisas que a gente vai aprendendo a lidar com a norma nas sutilezas. Sim. A gente, quando eu era mais novinha na advocacia ainda, eu era aquela advogada, assim, meio que o pessoal briga assim, ó, chama o pitbull aí pra briga, que ele já tá pronto ali rosnando. Eu era muito assim, até perceber que não precisa disso. Quando sai da faculdade, sai processando até mosquito. Quer processar todo mundo. Aquela vontade de atuar, né? E hoje mas aí com o tempo vai passando. Hoje eu sinto a vontade contrária. Assim, nossa, será que eu não consigo resolver, ajudar a resolver isso sem acessar a justiça? Porque a justiça demanda muito tempo. É longo o resultado. Mas se você atua de uma forma preventiva, que também a gente vai falar, que nós vamos falar da advocacia preventiva, que é o ideal. Quer evitar problemas? Consulte um advogado. Antes que o problema aconteça, você já tem uma solução jurídica. E é muito legal, porque eu acho que assim é premente, é urgente. Então você vai conseguir, com a atuação do advogado, sem necessidade dos trâmites processuais, conseguir êxito. Existem essas possibilidades, né? Existem. Então, eu acho que é muito rico. A nossa forma de atuação é muito rica. Tem várias vertentes. É um leque muito grande, Nossa, né? Que a gente sensacional. Sou apaixonada pelo direito. Não é? Eu tô com 42 anos nessa empreitada. É verdade. Mas deixa eu te contar esse caso, assim, muito curioso, que também foi um pouco no início mais no início ainda da minha advocacia, veio um desafio de um cliente. Sim.
que estava numa disputa judicial e a outra parte estava se escondendo. Ele não estava conseguindo citar. Aquele famoso LINS, lugar incerto e não sabido. Olha, o curioso é que, assim, quando vai mais para o interior e que você vai para uma roça, para um sítio, para um oficial de justiça chegar e achar, nossa Senhora, é um trabalho... É difícil, né? Muito complicado. E o que aconteceu? Esse cliente, ele falou para mim, olha, eu estou chegando de viagem, vou estar no aeroporto no horário tal a tal. Aí eu fiz, é agora. Na época era uma situação de família, então a outra parte ia buscar os filhos no aeroporto, e eu falei assim, é aqui que eu vou pegar. Então quer dizer que a esposa, a mãe das crianças, ela estava fugindo da citação. Foi. Arranjando meios de não receber a citação do oficial de justiça. Isso durou um tempo. Tava durando o tempo. Você até suou. eu ser contratada. Não, até eu ser contratada. Quando Sim. ele me contratou, ele me passou essa situação. Que ele sim, que já, a dificuldade. Já durava, que já tinha mais de anos já. Nossa. E aí eu falei com ele, bom, qual é a situação? Ele estava chegando, quando ele me passou, ele me passou a situação que ele iria retornar de viagem com as crianças no aeroporto, que ela iria buscá-los no aeroporto. Eu pensei, aqui é agora que eu vou pegar. Ótimo, legal. E aí, quando a gente pega os artigos do CPC, fala assim, artigo 243, você pode citar em qualquer lugar. Então, a sensibilidade de você conseguir chegar para o juiz, e esse dia foi uma saga, essa saga que vale a pena, né, a gente contar, que a gente tá na sala de aula aprendendo direito, vai falar sobre o artigo 243, pode sentar em qualquer lugar. E como é que isso acontece? Como é que você vai conseguir? Como é que você vai fazer que a justiça se movimente? Meu querido, é o advogado que tem que ir lá peticionar, explicar a situação para o juiz, convencê-lo de que aquele caminho é praticamente o único diante de tudo que já vai acontecendo no processo. E aí, quando eu peticiono que eu vou para a vara conseguir aquele despacho com urgência, porque faltavam 2 dias para a viagem, retornar, o juiz tinha saído de férias. Tinha um substituto que você teve que correr aí, atrás em outra comarca? Não, aí juiz, não, aqui, aí era aqui em Salvador mesmo, e aí você diz assim, como advogado, você não pode desistir no primeiro obstáculo. Não. Aí você vai, qual é o primeiro substituto? Vou para o primeiro substituto. O primeiro substituto não está. Aí eu disse, não, então tem um segundo substituto. Você sabe, aquela coisa Alguém assim, vai ter que acolher essa Eu fui pro segundo petição. substituto com a petição impressa. Já era o processo eletrônico, mas você fez impresso. Mas porque eu não me recordo agora qual que foi tinha uma dificuldade para o segundo juiz acessar o processo, porque ele estava em segredo de justiça e era da outra vara, e ele acessar. Entendo. E aí eu falei assim, não tem problema, eu vou dar um jeito, eu imprimir a petição. Certo. E mesmo no processo eletrônico, a gente não imagina que isso pode acontecer no processo eletrônico. Então, assim, colegas, o direito ele é diverso. Com aquela petição impressa, assinada digitalmente, o juiz despachou nela, como se fazia antigamente, porque eu também ainda peguei os processos dos embargos auriculares. Não, e os processos físicos que a gente dava aquele espaçamento. Por que tinha aquele espaçamento entre o cabeçalho e o início? Para o juiz despachar. Era exatamente aquele espaço para aquilo. Hoje em dia, a gente mantém por uma questão de estética, de costume jurídico. E não necessariamente, muitas vezes eu até encurto ele quando eu quero aproveitar para deixar numa página só, encurto, deixo bem curtinho. Mas antigamente, eu inclusive na faculdade eu aprendi isso, olha, no mínimo 10, isso, conte 10 linhas para você, 10 espaçamentos para você começar. E tinha que ser naquela estética, senão o juiz não... Pois é, e era para ele poder despachar ali. E eu fiz exatamente essa situação, passei por ela, então peguei aquela petição e o juiz deu despacho ali, foi digitalizado para ser incluído nos autos do processo. E no mesmo dia já vai para a central, já pede para o cartório, gente, manda isso aqui para a central de mandados, urgente, ir lá. E o advogado tá ali, movimentando a justiça, olhar para que com força. O oficial foi distribuído, saiu do juiz, correr atrás do você volta para o cartório. Quem é o diretor da secretaria? Eu preciso agora aqui a petição na mão.
com o despacho do juiz na mão, se preciso colocar isso aqui no processo, o juiz deu agora e tal. E aí digitalizar isso, manda para a central, que eu tô indo daqui agora para a central. Vai eu para a central. Ah, não chegou ainda, não, vou esperar. Atualiza o sistema que chega. Chegou, tem que distribuir. Para quem que foi? Aí, assim, nossa, deu sorte. Que o oficial tá aí. Que os oficiais são distribuídos por, tipo, eu vou botar entre aspas, assim, circunscrições, assim, entre eles. Aí ela falou assim, nossa, você deu sorte que caiu com um oficial tranquilo, porque a citação era à noite, no aeroporto. Olha, ele vai te encontrar no aeroporto, no horário tal. Eu fui e encontrei com um oficial de justiça no horário tal. E para citar a ré que a gente não conhecia, aí o cliente manda foto, manda foto para a gente reconhecer. Antes que as crianças chegassem para não ter aquele constrangimento. Foi a outra estratégia. Aí o que acontece? Aí como advogada, porque assim, aí tá uma coisa bacana que você falou, que você me lembrou. Nós somos mulheres. E eu penso muito no outro lado, eu penso muito, por mais que eu esteja advogando, eu estava advogando por um homem naquele processo, eu precisava citá-la, mas eu não queria de forma nenhuma um constrangimento para a família, para as crianças e nem para ela. Super desagradável. Nem para ele. Isso ia ficar na memória das crianças pro resto da vida. Pro resto da vida. E aí eu tinha combinado com o cliente, falei assim, olha, segura as crianças na área de desembarque, lá em cima. Não desce para a saída, porque eu vou te avisar quando tudo acabar. Tá. Então, ela atrasou de chegar. Quando o oficial, e a gente reconhece ela, que vai citar, essa mulher deu um piti. Afrontou o oficial. O oficial teve que pegar aquele tipo distintivo dele, mostrar que era oficial e que se ela não se acalmasse e não o respeitasse, que ela iria presa por desacato. E ela ameaçou, dizendo assim, eu vou processar porque você está me constrangindo na frente dos meus filhos. E aí eu falei, cadê os seus filhos aqui? Eles não estão aqui. Ele está lhe citando, eu estou tendo cuidado de lhe preservar. E ela não queria receber a citação. E eu falei assim, olha, ainda falei assim para ela, assim, olha, eu não estou aqui para lhe prejudicar. Eu preciso que você responda ao processo. Então, eu falei assim, recomendo que você ligue para o seu advogado, converse com ele. É melhor que você receba a citação para você acessar os autos que estão em segredo de justiça. Porque você vai ter que vir para cá em outro momento com o seu advogado, vai ter que pegar a senha do processo, vir para o cartório. Você vai evitar um trabalho muito pior. Aí ela ligou, o oficial de justiça se acalmou, que ele estava muito chateado com o comportamento dela, que ela estava gritando, berrando, ameaçando, falando coisas horríveis. A mãe dela depois resolveu fazer também, e aí ele teve que também colocá-la no lugar e dizer assim, olha, quem me desrespeitar aqui vai preso. Imagine. E ele poderia pedir naquele momento força policial. Ele tem todo o direito. Exatamente. Para ele cumprir o ofício dele, ele tem que envidar todos os meios para que isso seja feito. E aí liguei, falei com o advogado orientou ela, pediu para que ela recebesse, me agradeceu por ter pedido para ela ligar para ele e tudo. E aí eu falei para ela, assim, olha, seus filhos estão aqui esperando para descer. Lava o rosto, se acalma. Que assim que você estiver bem, eu peço para eles descerem. O oficial de justiça já tinha ido embora. Cumpriu a citação válida. Eu me afasto, aviso ao cliente, pode descer com as crianças, ela já está bem. Ela recebe as crianças, eu me afasto, as crianças não me veem. Ele sabe que eu estou ali, ele se despede das crianças, deixa ela no carro. E aí vem falar comigo. Interessante. Então, as crianças não têm, nunca tiveram ideia muito legal. disso. Só para esclarecer, ela tem 3 filhos, viu? Ela sabe do que ela está falando. Que é ser mãe, essa sensibilidade no trato com as crianças.
esse momento de não causar traumas nas crianças, porque as crianças não têm nada a ver com essa história. Elas estão ali por um acaso. Os pais fizeram aquela situação desagradável acontecer, mas elas foram poupadas. Foi poupada também até a ré. Parabéns, parabéns. Gostei da sua atuação. Vocês gostaram do caos dela? Pronto. Mas me conta um teu, que tu... Vou contar. Você me chamou para contar alguns, eu já contei alguns, mas o que você deve ter aí nessa lista da vida, pois amiga? Atuei Mas lá. tem um bacana, viu? Tem um que você me contou, que eu acho que é esse que você vai falar, né? Eu acho que... E é na área da saúde, né? Não. Aquele da área da saúde. Da área da saúde eu vou contar outro dia, que ele é mais extenso, né? Vou ser mais sucinta aqui, que é da área trabalhista. E vou falar sobre os meios de prova. O que o Código Civil diz? Quais são os meios de prova? O meio de prova é testemunha, laudo, prova documental, confissão. São os meios de... Só que eu tive um caso inusitado. Eu tinha uma prova que era um pinico na área trabalhista. O cliente me procurou. Olha, isso é de que caos época? Mesmo, viu? Vocês estão ouvindo isso? Isso é de que época, mulher? Acho que foi uns 10 anos atrás. O processo era físico e eu tinha que juntar essa prova. Como que você junta um pinico como prova? Eu vou explicar o que aconteceu. O cliente me procurou dizendo que a empresa na qual ela trabalhava tinha o sistema de fazer premiações. Durante todo o ano, o funcionário que se sobressaísse, fosse primeiro lugar, ele ganhava um prêmio em dinheiro. Beleza. O funcionário que ficasse em último lugar, ele ganhava o troféu pinico, com a logomarca da empresa, e a pessoa que perdeu, que ficou em último lugar, ela tinha que manter aquele troféu pinico com a logomarca da empresa até a próxima premiação. Manter onde? Na mesa? Na mesa. Na mesa de trabalho. Exposto. E todo mundo chegava, tirava sarro. Isso, visivelmente, é um assédio moral. Olha que humilhação. E não porque ela fosse incompetente. Naquele ano, ela era uma pessoa extremamente competente. Naquele ano, nutricionista, ela tinha ficado grávida, tinha saído de licença maternidade e ela não teve o mesmo tempo que os outros de apresentar um bom resultado. Ela e a equipe dela ficaram em último lugar. Além do troféu pinico, tinha um bottom com a cara do diretor da empresa, assim, fazendo cara de nojo, que elas tinham que usar o ano inteiro. Nossa Senhora! Você acredita? Eu juntei o bottom, deu para juntar no processo. Mas e aí o pinico? Aí eu falei para ela, olha, é uma prova, essa prova é lista, eu tenho que juntar ao processo, eu tenho que apresentar ao processo de que forma que eu vou fazer isso. No dia da audiência de instrução, você me traga o pinico. E aí, na hora oportuna, eu falei, excelência, pela ordem, eu gostaria de apresentar a prova do assédio moral, uma prova material, eu vou exibir esta prova. Eu falei, pode ir. Aí, ela botou o pinico na mesa da audiência. O juiz deve ter ficado mortificado, assim. Sim, a juíza. Aí a juíza narrando para que a escrevente consignasse na ata da audiência. E neste momento foi apresentado um urinol com a logomarca da reclamada. Está lá nos autos, está registrado. E, por fim, foi a minha prova, eu não tinha como fugir dessa prova. Se realmente aquilo causava constrangimento para minha cliente, era aquilo que foi o objeto do assédio moral. Um desrespeito muito grande que a empresa cometia com os funcionários. Daí em diante, a empresa jamais cometeu essa gafe, esse erro, porque eu acho que desinformação, né? Pelo amor de Deus. Não, um constrangimento. Um constrangimento desnecessário. E ainda mais por uma profissional que ela era. Ela dava aula na internet naquela época já, e era uma pessoa muito respeitada. Passar por esse constrangimento. Então, assim, o que eu digo? Né? Ninguém. Quais são os meios de prova? A gente vai ficar engessado com os meios de prova que o código nos determina? Não, a gente vai
fazer a prova que seja necessário para provar os fatos narrados na inicial. Então, nós temos que realmente utilizar de meios. O que nós estamos falando aqui são os meios legais para que o advogado tenha êxito na sua demanda, porque o cliente espera de nós o melhor. O que essa cliente esperava de mim? Que eu ficasse tímida, que eu não apresentasse a prova que ela tinha porque ia causar constrangimento na sala de audiência? Não. Nós temos que ser firmes naquilo que a gente, no nosso intento. Qual que é o nosso intento? Que o nosso cliente tenha esse dano reparado, que o nosso cliente não sofra mais com aquilo, que aquela dor seja minimizada. Não vai se apagar da memória, como nós dizemos nas nossas petições. Isso jamais vai ser apagado da memória. Foram meses de constrangimento, ela servindo de chacota entre os colegas de trabalho. Mas vai ser minimizado. Poxa vida, eu consegui fazer com que a juíza entendesse o constrangimento que eu passei. E qual que era a forma de eu fazer isso? Apresentando a prova. Dilma, e assim... E uma coisa que a gente, advogado, e a sociedade como um todo, deve, e a gente precisa utilizar o processo, eu diria que é para esse fim social. Porque você trouxe aqui que a empresa nunca mais utilizou essa prática. Tirou essa prática. Então, assim, uma pessoa teve a coragem, porque precisa de coragem, porque isso era uma prática comum, ou seja, outras pessoas já tinham passado por aquela situação. Uhum. Ninguém foi à justiça reclamar. Porque não queria perder o emprego. Fica Mas tudo aquilo assim. Ó. Na justiça do trabalho é sempre essa coisa. É o que nós chamamos do hipossuficiente. Se você é um hipossuficiente, está precisando daquele salário para sobreviver, como é que você vai se insurgir contra o empregador? Exato. Por mais que a situação seja triste, por mais que aquilo te cause angústia. E sabe, é muito comum, eu acho que no direito como um todo, essa função social, ele atravessa, assim... Na saúde, quando eu recebo casos das mulheres que passam por uma situação, que seja um profissional que trata mal, a gente sabe muitas vezes que é uma prática comum com outras, ela quer que ele seja punido, não só para fazer justiça ao caso dela, mas para que sirva de lição para que outras não passem. E assim foi no seu caso, né? Então, ela tomou a coragem. Tomou. A empresa deixou de fazer aquela prática. Ou seja, foi uma forma didática. O dano moral, ela teve êxito, recebeu dano moral, a empresa foi condenada a pagar uma indenização a título de dano moral. Esse pagamento da empresa foi a forma didática, porque quando você mexe no bolso, pode não mexer com os sentimentos, mas se mexer com o bolso, é uma forma didática eficaz. A empresa parou. Não vou perder mais, eu não vou ter mais casos na justiça tratando dessa situação. Parei aqui. E aquilo que você falou lá na frente, eu também tenho assim, empresas que faço assessoria jurídica para empresas e muitas vezes chegava, por exemplo, casos de rescisão. Não que a gente seja contador, a gente não vai entrar na esfera de um contador, sim, mas a gente tem essa habilidade de olhar uma rescisão, de identificar o que está faltando, o que está errado numa rescisão, inclusive até mesmo no cálculo, a gente muitas vezes entra um pouco nisso, e de forma preventiva, a empresa passava para mim as rescisões e eu dizia assim, olha, não tem necessidade de você tirar tal direito que não está aqui. Não quero colocar por isso ou por aquilo outro. Eu disse, olha, um advogado que pega um caso desse, você vai receber uma multa disso, uma multa daquilo, você vai ter que ser acionado, você vai abrir um precedente para que outros da sua empresa façam isso também. Você vai receber vai ser, não vai ser... Não, mas tem coisa... O prejuízo financeiro é muito maior. Não, e o social, eu diria assim, a ética interna, a moral interna, sim. E a prática, inclusive, de judicialização para a empresa que vai se estabelecer ali. Então, você tem um advogado dizendo, não vale a pena. Sim, é legal. Não é assim, legal assim que a gente resolve. Eu acho tão civilizada a advocacia preventiva. Não é melhor prevenir do que remediar? É muito mais civilizado. Que a gente orienta e fala assim, olha, existem outras formas de você lidar
com que você não está gostando da atuação do profissional. Né? Não é você punindo financeiramente através de um erro que vai ser questionado. E que muitas vezes se tem aquela mente... Eu acho que isso... Eu tenho essa impressão, né, de que está acabando essa prática. Uma hora ela vai acabar, eu acredito nisso. Não que ela... De querer dizer assim, vai até receber, mas depois de muitos anos. Eu vou atrasar o máximo que eu puder. Vou ser vingativo e tal. Se vier a receber, vai ser pro neto, sabe? Isso é uma prática que eu não trabalho com isso. Não recomendo que ninguém trabalhe com isso. Empresas que são assim. Né? Um último, não sei se dá tempo ainda. O desgaste é muito grande. Vou te contar um caso. Eu iniciando... Mas você está aqui para contar causa. Estava iniciando, no início da advocacia, eu fazia muita correspondência jurídica, né? A gente é contratado para aquela situação específica, era uma audiência de conciliação. E era um caso de mais de 20 anos. E aí eu analisei o processo. O contrato de trabalho de 20 anos. A ação judicial já estava tramitando a mais, era de 20 a 25 anos. Então o valor já estava bem alto. Sim. E aí eu fui olhar os cálculos. E aí eu encontrei uma brechazinha que a parte reclamante tinha colocado a mais. E eu falei assim, olha, tem uma margem para negociar. Sim. Que eu vou apontar o erro. E aí esse caso, assim, dos bastidores, bom, se não puder depois passar, edita e corta. Mas eu vou me arriscar. Eu espero aqui. que dê tempo. E que possa, né? Era uma empresa grande. Aqui a gente só aqui não pode da Bahia. falar os nomes. Não. Mas são fatos baseados em fatos reais. O que a gente fala aqui é tudo real. E o que é interessante... É o que a gente vivenciou. E o que é interessante, uma das coisas que eu quero muito trazer aqui é aquilo que você fala sempre. É a nossa atuação enquanto pessoas utilizando o instrumento da advocacia. Isso. Eu estava pela parte acionada como advogada correspondente de uma das empresas e eram, que eu me lembro, de 3 a 4 reclamadas, que era um grupo, né? E uma reclamante, com uma advogada muito boa, inclusive, aqui, reconhecida aqui de Salvador, que eu fiquei assim pensando, nossa, eu vou atuar contra essa advogada. Já ficou, já estou ganhando a minha... uma experiência assim, experiência né? maravilhosa. Né? Nossa. Quando eu cheguei, eram outros 3 advogados. E aí, quando eu fui conversar com eles, né, para entender da demanda, eles falaram para mim, esse cara é horrível, ele é péssimo. Quem? O reclamado? O reclamado. Reclamado. É o dono o da teu cliente. Era. O teu cliente. Ele é cruel, ele é malvado, ele é ruim. Os advogados dizendo... Nossa. Coisas assim. Quando eu ouvi aquilo, eu botei a mão na cabeça e falei assim, meu Deus do céu, que situação é Onde eu fui me meter? E aí, quando eu olhei o cliente, eu nem sabia que era o cliente, né? Quem é o cliente? Quando eles me mostraram, o cliente estava com a cara... Sabe quando você vê o cliente da noite perdida, acabado, aquela olheira... E eu fiquei assim, nossa, esse homem tá sofrendo. Cara, ele é ruim, poderia... Como os outros estavam dizendo, tá sofrendo é pouco. Uau! Nossa! E eu olhei assim... O cara é um tirano, então. Tirano. E aí fui encontrar com a advogada, né, da outra parte, educadíssima, a outra parte também. E aí, assim, resumindo bem a história, eu consegui, a muito custo, sentar e levantar na mesa de audiência para tentar concluir a negociação 3 vezes naquele dia. Aí a juíza, olha, não aceito mais o seu discursinho de conciliação. A juíza estava irritada. Que eu cheguei, excelência, nós estamos conseguindo chegar num 20 acordo. anos se arrastando. Exato, vamos tentar concluir. Aí, na terceira, acho que foi na segunda sentada, assim, ela tinha permitido a primeira, na segunda eu pedi de novo para levantar. Eu não tinha nada, nem era advogada assim, contratada há muito tempo, né, era só correspondente, era pontual. E aí, na segunda, ela falou assim, doutora, você vai levantar e não vou permitir mais. Eu disse, calma, excelência.
Tem uma pauta extensa. Calma, estamos negociando, estamos chegando no meio termo. A outra parte está disposta, que a gente consegue. Aí ele me desafiou. Ele fez assim, se você fechar esse acordo em tanto, eu lhe dou uma premiação. Ele já tinha um histórico de que não valia a palavra. Mas quando a gente ama o que faz, a gente faz porque a gente ama o que faz. Sim. Não faz pelo desafio somente. E eu adoro um desafio. Eu acho que o desafio me dá um plus. Pois bem, fui lá, vem cá, e fechei o acordo no valor em que ele tinha dito que se eu conseguisse receber essa premiação. Ele falou qual que era a premiação? Até hoje eu espero. Ele não tem palavra mesmo. Mas o que foi bom, assim... Resolveu depois de Você 20 acredita? anos. Eu, uma advogada correspondente. E os advogados diziam, você está se esforçando porque você quer. Porque não vale a pena. Mas eu pensava naquilo ali, sabe? Eu vi o sofrimento dele, eu vi o sofrimento da outra parte. Assim, gente, nós somos instrumentos, não dá mais. É isso. E, sabe, e a outra advogada foi elegantíssima. Você faz jus ao ser reconhecida, muito educada, muito gentil. E eu mostrei a ela, assim, ó... Ela fez jus pelo trabalho de 20 anos. E aí eu mostrei ela, assim, ó, olha aqui, tem isso, tá? Mas, não, doutora, calma, assim, não precisa a gente fazer impugnação, precisa ceda um pouquinho, bora disso aqui baixa pra tanto, que baixa, sabe? Aquela coisa, assim... Então, isso é que você fala assim, é o gostoso do direito, gostoso. De você mexer com isso. De você falar assim, não existe. Nossa. Eu digo que não existe no meu dicionário, não vai dar, não vai ser, não acho, não pode. Não, vai dar, vai acontecer. Só não acontece se Deus não quiser. Porque as minhas forças, se depender de minhas forças, eu vou envidar todos os esforços para alcançar aquilo que eu acho correto. Aquilo que eu acho correto, seja na vida particular, seja na vida profissional, mas a gente não pode desistir. Você me falando disso, teve uma audiência agora na área de família, no Fórum João Mendes. A audiência era às 14 horas. E era um casal que discutia por tudo. Tanto que a gente não conseguia ficar na mesma sala. E a audiência foi se arrastando, e eu dizendo para ela, e ele era aquele homem que era violento. Eu falei, você vai se ver livre dessa situação. Nem que se a gente sair daqui hoje, meia-noite, você sai daqui divorciada. E aí, a audiência, a conciliadora já não estava mais aguentando a gente. Nós encerramos a audiência às 8 da noite, às 20 horas. A audiência era às 14, se arrastou até às 20 horas. Mas ela saiu de lá divorciada. Porque, para mim, quando aquela mulher entrou no meu escritório com 3 costelas quebradas, eu falei, gente, é questão de honra você olhar para o sofrimento dessa pessoa que veio aqui buscando uma solução com você. Então, você abraça a causa, né? Você abraça a dor daquela pessoa. E, olha, ela estava cansada, ele estava cansado, e eu não estava cansada, porque na minha mente eu tinha que dar uma solução para aquele caso. E graças a Deus, e hoje ela assim, e aquilo se encerrou. Se encerrou, aquele ciclo de violência na vida dela se encerrou. Então, assim, é muito gostoso quando você faz com paixão, o que você faz, porque você sabe que está fazendo a coisa correta. Aí você age com a aplicação do direito de forma adequada, e que você consegue êxito, e que você consegue uma gratidão, uma felicidade que você... Aquela sensação de dever cumprido. Exatamente. Gente, é isso. E eu acho que... Mas já estamos nos avisando, né? Extrapolando Mas do foi tempo. Muito gostoso. Não é gostoso a gente contar causos jurídicos, causos... O advogado tem muita história boa para contar. A gente tem história, assim, de dizer... O que a gente não aprende nos bancos acadêmicos, a gente aprende com a experiência, na prática. E a tua experiência da citação em qualquer lugar, o banco acadêmico vai te informar o que você vai fazer para alcançar o êxito nessa citação? Não vai te informar. Vai ser a literalidade da lei. Olha, a lei é assim. E o que você pega com essa e faz com essa norma, com essa lei? É o que você falou, o divórcio, ela precisava ser Ela precisava, divórcio. gente. Aquilo ali precisava ser encerrado.
tinha que ter aquele esforço, porque assim, saiu porque você insistiu. Sim. Porque você estava ali lidando assim, isso não está no código. Não. Isso não tá. Quantas audiências a gente não vai que o conciliador ou que o juiz tá, enfim, com outras atribuições e tudo, isso não tá bom, se encerrou. E não você tem paciência. Calma, peraí, porque para ele é mais um faz. caso, mas para o teu cliente Isso. é o caso da vida dela inteira, É. né? Ai, doutora Carol, que delícia estar Foi com bom, você. viu? Bom demais, gente. Bom demais. Obrigada pelo convite. Eu nem imaginei que ia ser tão bom. Ai, que gostoso. Vamos Foi marcar um mais desafio. convites. Mas desde a sua primeira proposta, eu falei assim, eu acho que vai ser... Porque a gente poder falar, assim, dessas experiências e trazer os artigos, eu acho assim que para quem está começando na advocacia ou para quem já está e tem essa vontade de contar, é gostoso a gente estar assim, como se tivesse uma mesa, como se fala assim, não que eu nem gosto de beber, mas estar numa mesinha de bar conversando com os amigos, a gente trocando ali as informações do dia, não, passei por isso, passei por aquilo, aprontaram essa. Você sabe que eu morria de inveja daqueles papo de boleiro. Sabe o que você vê na televisão? Papo de boleiro. Você nem é da bola, não é do futebol, mas você senta ali e se diverte com aqueles casos, né? Pois é. Era essa a intenção, de Isso. trazer para o mundo jurídico essa informação, essa experiência, trazer... Que a advocacia é mais. Nossa, a advocacia é humanizada, a advocacia é tudo de bom. Né? Vale a pena fazer direito. E é um desafio, hein, mulher? Muito, porque a gente passa a vida inteira estudando. As normas se renovam e a gente tem que se adequar. Os tribunais, gente, o que é aquilo? Aqueles sites que a gente tem que entrar, que a gente tem que fazer. Eu trabalho com o site de São Paulo, do Ceará, de Salvador. Esse Projude, meu Deus, o que é isso? Eu trabalho com todos os sites e a gente tem que se adequar. Então, a advocacia é além disso, né? É muito gostoso. Muito obrigada por você ter vindo. Ótimo, minha, que eu é isso. senti o maior prazer de ter a sua companhia aqui. Eu também. Foi valeu a pena gostoso. esperar, valeu a pena esperar. E eu convido as advogadas, os advogados que têm os seus causos, as suas informações jurídicas para passar, para que o nosso bate-papo seja enriquecido com informações importantes como essas que vocês ouviram hoje. Nossa intenção aqui é passar conhecimento jurídico de uma forma descontraída, de uma forma legal. Quem tiver dúvidas ou quiser passar alguma pergunta, pode passar no direct. E pode também colocar nos comentários que nós vamos responder. A gente vai ter o maior prazer em esclarecer as dúvidas. A doutora Carolina Mendes, ela tem o Instagram dela que está aberto aí. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida também, ela vai passar o Instagram e vai entrar em contato com vocês assim que vocês derem o feedback para ela. Bom, meu Instagram é Carolina Mendes Advocacia e também tem uma página na internet que é carolinamendesadvocacia.com. Então, lá tem os canais para falar comigo, quiser tirar alguma dúvida, quiser comentar sobre que a gente, um colega que quiser tirar alguma dúvida do que foi dito aqui, quiser saber mais aí dos bastidores do que aconteceu, conte comigo, eu estou completamente aberta aí para a gente poder conversar, tá bom? Valeu, cara. Valeu. Muito obrigada. Obrigada, Edmir. Foi ótimo. Foi muito bacana.